Nosso tema de hoje é uma lei não muito conhecida, mas uma lei muito prezada e muito importante, que é a lei da destruição. Então, a destruição, um capítulo dentro das leis morais, uma delas é a lei da destruição. Só que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a gente já percebe que não quer significar isso. Não estamos falando de destruição, simplesmente da forma como cada um de nós entende. Para isso eu vou ler a pergunta e a resposta, para que a gente possa ter uma noção do que eles querem dizer. Questão 728. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então não estamos falando de lei propriamente de destruição, falamos de lei de transformação. Antes de chegar na lei da transformação, nós temos uma lei que nos faz querer viver. Qual lei é essa? Lei da conservação. Todos nós levantamos de manhã, queremos ser vitoriosos na vida, queremos nos alimentar, temos parte do nosso corpo que trabalha automaticamente sem a gente precisar preocupar. Por quê? Porque há algo em nós que faz com que a gente queira viver acima de qualquer coisa. É a lei de conservação, é o instinto de conservação que faz com que o animal se alimente, com que o animal sobreviva, com que fuja do predador. Então nós herdamos um pouco do instinto de sobrevivência, mas é a lei da conservação, que nós usamos com o nosso livre-arbítrio, para que não precisemos mais do instinto para sobreviver. Não precisamos mais agredir o outro para que a gente possa sobreviver. Então não precisamos mais do instinto, podemos pensar em como viver bem com todo mundo, sem enganar ninguém, sem tirar proveito de ninguém. Isso é a conservação de uma forma mais ética, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais moral, como Jesus queria que a gente amasse ao próximo como a nós mesmos. Então tentamos sobreviver amando ao próximo como a nós mesmos. Dá para fazer isso? Dá. Só que o outro lado dessa moeda é a lei da destruição ou da transformação. Então as coisas não serão destruídas, elas serão transformadas. Destruídas porque não veremos mais daquela forma que nós víamos. Veremos de uma forma diferente. E a Terra passa por este momento. Por isso que essa lei é interessante que a gente perceba. A Terra passa por um momento de mudança muito drástica. O Livro dos Espíritos classifica a Terra, ou classificava em 1850, quando foi escrito mais ou menos, que a Terra era um mundo de provas e expiações, um mundo inferior. É por isso que nós estamos aqui, por isso que a Terra é um local de sofrimento ainda, porque era um mundo inferior. Obviamente com habitantes inferiores, em evolução, buscando informação, buscando moralidade, humildade, simplicidade. Para cada escola nós temos os estudantes que correspondem àquela escola. Só que a questão é que a nossa escola está mudando, e está mudando rápido, para o mundo de regeneração, na classificação feita por Kardec. Não é um mundo feliz, é um mundo de regeneração, onde os sofrimentos vão diminuir e nós teremos sossego para poder estudar, para poder nos aprimorar. Um mundo onde a gente não vai precisar trabalhar como trabalhamos hoje para nos manter. Teremos tempo para que a gente possa fazer uma prece, meditar, nos educar espiritualmente. Isso é o mundo de regeneração que a Terra está passando por essa fase. Então a Terra se transforma e nós precisamos nos transformar juntamente com ela. Precisamos nos remodelar. É o que a lei de destruição diz. Podemos habitar uma nova escola, podemos avançar de série sendo a pessoa que somos hoje? Não dá. Não dá para manter o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa preguiça no mundo de regeneração. Às vezes, o nosso descaso com o conhecimento espiritual. Mas eu não sei, mas a gente tem que procurar saber. Procurar ler os evangelhos, tirar o conhecimento moral, ler os livros espíritas, tirar a parte mais científica da espiritualidade. Por que as coisas acontecem assim? O que é ser médium? Por que eu sinto as energias? Por que eu tenho tantas dificuldades? Por que eu preciso nascer várias vezes? Por que tenho tantos problemas com a minha família? Todas essas perguntas estão respondidas nos livros espíritas.
nas obras escritas por Allan Kardec. Mas muitas vezes a gente ainda não consegue assimilar essas informações. Então, precisamos acompanhar a mudança da Terra. Precisamos nos transformar. E o tempo é pouco. Pouco porque nós já tivemos muito tempo para trás. Jesus veio há 2000 anos nos ensinando a lição. Já tivemos muitas encarnações depois dessa e não aproveitamos. Usando a linguagem do Evangelho, somos os trabalhadores da última hora. Não tem mais outra possibilidade depois dessa. É a hora de escolher qual caminho nós vamos tomar. O do conhecimento, da espiritualidade, da tranquilidade, da humildade, ou vamos continuar sendo quem somos em outro local, porque essa escola não dá mais para que a gente fique nela. Então é uma informação muito importante para todos nós. E vários conhecimentos que nós tínhamos têm que ser mudados. A lei de destruição, ela muda de acordo com a mudança da sociedade. Antigamente a gente podia dizer que podíamos matar animais como quiséssemos. Destruir a vida dos animais. Hoje isso não é tão fácil assim. Hoje há regras de preservação do meio ambiente, dos animais. Hoje o nosso próprio senso moral diz que não podemos fazer isso. Ninguém maltrata um animal de estimação em casa mais. Ou pouquíssimos de nós fazem isso. Por consciência moral, por evolução moral. Não gostamos de ver um ser humano sofrendo, tampouco um animal, que não pode se defender. E nós vamos avançando. Tudo isso foi perguntado nesse capítulo do Livro dos Espíritos. E vejam que eles tiveram que responder a tudo isso, porque era o momento evolutivo da época. Até sobre o duelo, Kardec pergunta. E ele responde que o duelo era uma situação muito inferior daquele momento. Duas pessoas que se enfrentavam com armas ou espadas por simples orgulho de ambos. A gente pode trazer para os nossos dias de hoje. Ainda temos os nossos duelos com a outra arma, que é qual? A nossa mente e a nossa boca. Batemos boca aí frequentemente por questão de vaidade. Duelamos para ver quem vai sair por cima no final, quem vai sair com a vantagem. Então continuamos com as mesmas dificuldades que vão passando de vida após vida e a gente não consegue vencê-las. Percebam que mesmo que a sociedade avance, os nossos problemas morais mudam o nome do problema. Trocamos a arma, a espada por outras coisas, mas continuamos com a mesma base do problema, que é a vaidade, que é o orgulho. Pergunta Kardec também sobre o homicídio. Se é possível matar as pessoas, se isso faz mal, se é bom ou não. Os espíritos respondem obviamente que não. Nenhum de nós tem o direito de tirar a vida do outro, já que não foi nós que demos, não podemos tirar o que nós não demos. Só Deus é capaz de entender e dar e retirar a vida. Mas Kardec vai além. Mas todos que tiram a vida de alguém são tratados da mesma forma perante a espiritualidade? O que os espíritos respondem? Não. O que importa para a espiritualidade é muito mais a intenção do que o ato. Isso é muito perigoso para nós. Como espíritos inferiores, a gente tende a achar que a nossa intenção sempre é boa. E isso é um perigo. Achar que nós temos razão. Ah, mas ele que me provocou. Ah, mas ele mereceu. Então, como a nossa forma de pensar ainda é inferior, temos grande chance de querer justificar um erro muito grande com as nossas próprias dificuldades. Então não podemos usar as nossas dificuldades, a nossa forma de pensar equivocada, achando que a espiritualidade pensa da mesma forma. Mas como pensa a espiritualidade? É fácil. É só ler os evangelhos na Bíblia. Aquilo que Jesus passou para nós, aquilo que nós temos também nas obras de Kardec, é o pensamento dos mentores de luz. Amar ao próximo, perdoar, não apontar os defeitos dos outros. Tudo isso é o que a espiritualidade espera de nós, que a gente se transforme efetivamente, porque o tempo tem passado
mas os equívocos têm continuado os mesmos. Nós erramos justificando os nossos erros com a nossa própria forma de pensar, achando que estamos enganando a Deus, quando Deus nunca pode ser enganado. Porque Deus é perfeito e a perfeição não pode ser enganada. Não obstante, a gente acha que pode. Não sabemos por quê, mas já tentamos fazer isso. Justificar o injustificável. E assim nós continuamos. E as guerras? Da mesma forma. E Kardec pergunta, por que Deus não impede as guerras? E os espíritos respondem, guerras em determinadas situações, elas trazem avanços. Avanço porque obriga aqueles que perderam ou aqueles que ganharam a mudar a forma de agir. Mas aí ele insiste. E aquele que deu origem à guerra? Aí eles respondem, esse é o verdadeiro culpado. Esse é o que efetivamente tem que responder por todas as vidas que foram tiradas. Principalmente quando a guerra ela é derivada de vaidades, como é a maioria das nossas guerras aí. Por questões de uma ou outra pessoa, o mundo inteiro já entrou em guerra. Por mal entendidos de poucas pessoas. Esses têm que arcar com cada vida perdida em todas as situações. Mas não obstante esses detalhes, para que a gente possa perceber a lei da destruição de um ponto de vista geral, a gente tem que perceber que tudo se transforma. Com exceção de Deus que é perfeito, tudo é feito para se transformar. A matéria, obviamente, ela é absolutamente e bem rápido, ela se altera, ela é transitória. O nosso espírito é eterno, mas ele muda, porque nós vamos evoluindo. Então nós podemos dizer que nós estamos nos destruindo e reconstruindo a todo instante. Na medida em que a gente vai aprendendo, que a gente vai mudando, que a gente vai se limpando, vai evoluindo, vai se tornando mais leve. O peso que nos prende à terra vai sendo destruído. E nós vamos nos elevando, a nossa mente vai ficando mais leve. E assim nós vamos nos tornando melhores. Mas a gente tem que querer que isso aconteça. A destruição, então, faz parte da lei de Deus. Isso fica muito claro quando a gente vê a natureza. As árvores nascem, morrem, os animais nascem, morrem. Tudo vai se transformando. Tudo vai sendo alterado. Para que assim todos evoluam, todos aprendam. E é esse o nosso objetivo. Mas nem sempre nós cumprimos esse objetivo. Nem sempre a gente quer se esforçar para avançar. E a gente vai perdendo aí as nossas chances, as nossas oportunidades. E o tempo vai passando. E a lei de conservação nos engana. O instinto de conservação nos engana e vai aumentando o nosso orgulho. E a gente começa a achar que precisa de uma fortuna para viver. Que precisa disso, daquilo, e começa a querer. E nós vamos juntando coisas e deixando o importante de lado. Então, compreendendo a lei de conservação com a lei de destruição, que tudo é transitório, a gente começa a organizar na nossa mente a união das leis de Deus, das leis morais. A gente precisa sim nos manter, mas precisamos dar o valor que cada coisa tem. A matéria serve para ser destruída. O nosso corpo serve para ser usado e destruído no final. O nosso espírito é que é eterno. Cabe a nós, obviamente, conservarmos da melhor forma possível o nosso corpo. Quando vamos planejar a nossa encarnação, é estimada mais ou menos uma data de vida. Você vai viver pelo menos 70 anos. É estimado um período. E convém a cada um de nós manter essa estimativa. Porque precisamos, na nossa encarnação, daquele período mínimo para que a gente possa conseguir cumprir tudo que a gente prometeu antes de nascer. Mas poucos de nós conseguem cumprir todas as metas pré-estabelecidas. Porque o esquecimento faz com que a gente, às vezes, se distraia. Não estou falando de maldade, porque a maioria dos habitantes, nós não somos maus, nós somos distraídos. A gente distrai. Eu sou bom, tem várias pessoas ao nosso redor precisando, e a gente está distraído, pensando em comprar um carro novo, distraído em viajar. Isso não é ser mau, é ser distraído. A gente se distrai, quando percebe no final da vida, perdemos todas as chances de evoluir. Perdemos as oportunidades. Pessoas que estavam ao nosso redor, nós não podemos ajudar.
e temos que esperar em uma nova encarnação. A Terra passa por momentos muito importantes nesse aspecto de reconstrução, de renovação, e precisamos trazer isso para dentro de cada um de nós. Precisamos nos destruir para reconstruir novas pessoas dentro de nós. Precisamos nos transformar, sermos diferentes. E isso não é fácil. Não é fácil porque não dá para ser espírita aqui dentro, ou metade do dia. Temos que interpretar tudo o que acontece segundo os ensinamentos espíritas. Então, em cada negócio que a gente compra ou vende, temos que comprar ou vender como espíritas. Em cada relacionamento com o empregado ou com o patrão, como espíritas. Com o vizinho, como espíritas. Com os familiares, como espíritas. E isso não é fácil. Dá para ser mais bonzinho parte do dia, mas o dia inteiro é difícil. É difícil manter a harmonia, o equilíbrio, a tranquilidade durante um dia inteiro. E Kardec também perguntou para os espíritos isso. Mas e os desastres? Eles são tão ruins, matam tanta gente, faz tanta gente sofrer, destrói tanta coisa que deu trabalho para construir. Por que isso? E os espíritos respondem, eles são muito importantes para o crescimento da humanidade. Porque com o desastre as pessoas se unem. As pessoas lembram que tem algo maior que elas. A gente às vezes acha que a gente pode tudo. Pode comprar isso, fazer isso, resolver isso. Mas um desastre mostra que a natureza está muito acima do poder do homem. E a gente se une, se assusta. Todo mundo começa a prestar mais atenção na espiritualidade. Volta a fazer orações. Isso é muito importante. A humildade reaparece em nós. Diariamente Deus tenta outras formas, mas os homens não entendem as outras formas. Então tem que ser mesmo por meio de desastres, por meio de sofrimento. Porque nós tentamos diariamente os outros e o sucesso é bem baixo. É o que eles nos contam. Então o que sobra para nós é isso. E Kardec vai além. Mas e os inocentes envolvidos no desastre? Nós sabemos que absolutamente inocente ninguém é. Estamos no mundo aqui com erros e acertos e cada um de nós tem uma parcela de culpa em algo. Estamos sempre envolvidos em complexos problemas aí de várias vidas que nós tivemos. Se estamos num determinado lugar, temos que passar por aquela situação. Mas eventualmente, nosso karma não é tão pesado quanto o de várias outras pessoas que estão naquela situação. E os espíritos responderam para Kardec. Aqueles que não tinham tanto a pagar, se aceitarem as dificuldades, sem murmurar, serão recompensados posteriormente. Então, os espíritos esperam de nós que a gente entenda os momentos de dificuldade, que as provações elas são importantes para testar a nossa humildade, a nossa fé, a nossa seriedade, para que assim a gente possa ser recompensado posteriormente. Como? Com uma encarnação mais tranquila, com vários fatores para a nossa evolução. Tudo isso em virtude da nossa vida anterior, baseada na fé, no compromisso e na harmonia. Então seremos recompensados pelo nosso equilíbrio, pela nossa fé. Só que no momento que a gente está passando pela situação, pode não parecer tão fácil. A gente pode parecer a pessoa mais desventurada do mundo, quando é surpreendido, às vezes, por uma doença, por uma situação que não gostaria, por uma dificuldade, por um abandono. De fato, naquele momento é muito difícil para nós. Mas a gente, tendo fé, acredita que sim, sairemos melhor daquilo do que a gente entrou. Há um objetivo para aquilo. Há uma lição a ser entendida. E isso nos fortalece. Isso nos transformará. Isso nos renascerá. Percebam que essa lição não é nova. O Livro dos Espíritos é de 1850, mais ou menos. Mas a ciência já tinha dito antes que tudo se renova, que tudo se transforma. Em 1777, lembram? Lavoisier, um químico francês, já tinha dito: nada se perde, tudo se transforma. E de fato nada se perde. Nós vamos todos nos transformando, nós vamos todos nos mudando, nós vamos nos alterando. Deus não desiste de cada um de nós. Então precisamos às vezes
destruir quem nós somos para renascer uma pessoa diferente, como a Terra está fazendo nesse instante. É preciso, de fato, neste momento de transição, sofrimento. É preciso essas migrações que a gente percebe hoje em dia, de várias pessoas de um continente para os outros, para que a gente aprenda a ver os sofrimentos dos outros, para que a gente não fique quieto nas nossas casas, vendo de longe as pessoas sofrerem. Então, tudo se move para que a Terra possa entrar no mundo de regeneração. Todas as verdades têm aparecido. Nada tem ficado escondido mais. E as nossas próprias verdades vão aparecer. Se os políticos não conseguem esconder nada, nós também não vamos conseguir. Porque para que a gente consiga avançar com a Terra, tudo precisa aparecer. É importante a gente lembrar que no mundo dos espíritos, tudo é claro, nada é escondido. O espírito não esconde nada. É só a matéria que permite que a gente pense sem que as outras pessoas saibam. Mas no plano espiritual, nada fica escondido. Imagine se saíssemos daqui agora e fôssemos para lá. Teríamos condição de controlar o nosso pensamento? Imagine o que a gente pensa ao longo de todo o dia. Se todo mundo soubesse tudo o que a gente pensa. Temos que nos preparar para regressar com uma mente mais equilibrada um pouco, porque senão vamos para os planos mais inferiores, onde os outros pensam como nós. Aí ninguém sente vergonha. Mas aí nunca vamos evoluir, se não nos esforçarmos para pensar de forma diferente. Vários espíritos que não renasciam há muitos séculos têm a oportunidade de renascer na Terra nesse instante, para que seja dada a última chance a todos. Então, por isso, a gente vê na Terra hoje pessoas absolutamente diferentes umas das outras. Pessoas muito boas, pessoas de um jeito, pessoas com outras dificuldades. Todos fomos colocados, não obstante graus de evolução muito diferentes, no mesmo local, no mesmo planeta. Sabendo disso, que é o momento da Terra transitório, que vários espíritos com grandes dificuldades estão aí de fato encarnados, a gente muda a nossa forma de ver. Com quem nós devemos preocupar primeiramente? Nós mesmos. Você deve a você mesmo. Nós temos que prestar contas primeiramente para nós. Então, quando percebemos e vemos grandes dificuldades, temos que compreender e preocupar com a nossa evolução. Para que evoluindo a gente possa aí sim ajudar os outros. Mas não dá para ajudar se não conseguimos ajudar nem a nós mesmos. Então a Terra passa por momentos de dificuldades, estamos cercados de pessoas muito diferentes de nós. Porque é importante que seja assim, somos todos trabalhadores da última hora. Mas isso é que realmente vai ser aí o troféu da vitória de todos nós. Conseguir vencer num momento como esse. No momento de grandes dificuldades, um momento com grandes transformações, grandes revelações, é o que cada um de nós podemos fazer aí. Podemos mudar a nossa forma de ser, influenciar de forma equilibrada aqueles que estão ao nosso redor. Não nos desesperar com as notícias, procurar nos desligar um pouco da descrença que paira aí sobre a Terra neste momento. Tudo é controlado por Deus. E assim a gente segue com a nossa vida, sempre lembrando da importância da oração. Nós já vimos aqui em outra oportunidade, oração não é só uma conversa com Deus, vai muito além disso. Uma oração é movimentação de energias, é limpeza espiritual, é buscar os mentores para o seu lado, é trazer equilíbrio, é espalhar o amor onde quer que você queira que o amor vá, porque a sua mente joga onde você quer que ela jogue. Então, se a sua mente pensa em alguém, projeta energia positiva em alguém, essa energia vai chegar lá. E podemos fazer isso de uma forma muito simples, como a prece em casa. Então não há segredo, basta a nossa boa vontade, basta a nossa fé, basta a nossa preocupação com as outras pessoas aí, para que tudo dê certo. E que o Mestre Jesus possa aí nos acompanhar e nos dar absoluto discernimento, para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis. Graças a Deus.